Hoje nós vamos seguir com a nossa série sobre os 5 solas da Reforma. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia inicialmente em Atos, capítulo 4. Enquanto você localiza o texto, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Quem lembra sobre o que a gente falou? Somente a Escritura. Quem lembra quais foram as considerações que a gente fez sobre isso? Você pode dizer, eu não lembro, mas eu anotei. Alguém anotou? Levanta a mão. Olha aí que bênção aí. A Escritura, ela possui autoridade, ela possui clareza, necessidade e suficiência. Por isso, somente a Escritura. Por isso, afirmamos, semana passada, que cremos nisso, que nós não precisamos de mais nada. A Escritura é suficiente. Amém? Hoje, nós vamos falar então sobre o segundo sola da Reforma, solos Christus. Pode colocar aí, Silvano, por favor. E a tradução disso, obviamente, é somente Cristo. Quem aqui trouxe a Bíblia de papel? Levanta ela bem alta, a Bíblia, não a mão. Isso! Trazer a Bíblia de papel é um testemunho, Então, se você não tem, me procure, que nós vamos... Não, me procure não, procure a Patrícia, que nós vamos providenciar. Marilu, levanta sua Bíblia bem alto, Marilu, por favor, olha aí, ó. Glória a Deus! Então, se você não tem Bíblia, procure a Patrícia que nós vamos providenciar. Glória a Deus, as Bíblias da igreja acabaram, nós vamos ter que comprar mais, mas pode procurar a Patrícia que nós vamos providenciar. Se há algo que te impede de trazer a Bíblia física, em papel, ok. Não é que é obrigatório, não é que disso depende a sua salvação. Mas assim, é um testemunho. Traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia de papel. Risque nela, rabisque nela. Traga a sua Bíblia de papel. Eu estou lhe pedindo isso. Por favor, traga a sua Bíblia de papel. Amém? A gente vê tanta gente aí esses dias saindo com bandeira, com adesivo, um monte de coisa aí nas ruas. E às vezes a gente não sai com aquilo que é um dos nossos maiores símbolos de fé. Tu trouxe, Elisa? Muito bem. Agora senta lá. Muito obrigado. Todos encontraram? Atos capítulo 4, versículo 12. O texto diz assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. É somente Cristo. Nós vamos desenvolver esse tema através de alguns textos. Alguns eu vou dar tempo para você localizar, outros eu vou fazer a leitura logo em seguida. Se você quiser o esboço que eu estou usando depois, você pode me pedir no WhatsApp que eu passo para você, tá bom? Mas se eu esperar para a gente encontrar todos os textos, nós vamos demorar demais. Mas sem dúvida, se você me pedir depois, eu posso lhe passar. Alguns no slide vai ter anotado também a referência. Mas por que é importante a gente pensar sobre os 5 solas da Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela foi um dos eventos mais importantes da história da igreja. E também um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Há quem diga que apenas o Pentecostes, que acontece em Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus, o Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus, há quem diga que apenas o Pentecostes foi maior. No Pentecostes nós vemos a igreja sendo, então, cheia do Espírito Santo, recebendo vida, se tornando uma igreja ativa. Se você for ler Atos, leia com a seguinte... Com a sua cabeça ligada num detalhe. Em todo momento em Atos, você vai ver que vai ter uma declaração mais ou menos assim: e a palavra de Deus
avançava ou crescia sem impedimento algum. Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo e era o movimento de Deus através do povo de Deus. A palavra do Senhor avançando, o reino de Jesus avançando, e isso sem impedimento algum. Só que o impedimento que tinha naquela época era ameaça de morte, perseguição. O próprio apóstolo Paulo fez isso. Mas nem isso era capaz de impedir. Então não é que não tinha ninguém perseguindo. É que essa perseguição, esse impedimento não era o suficiente para fazer parar o avanço do reino de Jesus através do povo de Deus cheio do seu Espírito Santo. Então em Atos 2 nós vemos isso. A igreja de Deus sendo cheia do Espírito Santo. Porém, conforme a história vai avançando, ali ao longo dos séculos, nós percebemos que essa igreja que era abundante na obra de Cristo, que era dedicada, que era cheia da presença de Deus, essa igreja ela começou a se tornar uma igreja burocrática, política, hipócrita, herege. Essa ficou conhecida dentro da história como a Era das Trevas, a Idade Média, do século V até o século XV. Foi a pior era, se é que vem algo pior aí pela frente, mas a pior era, então, que a história nos conta. Porque a Idade Média ela foi chamada de Idade das Trevas pelos ímpios. Mas isso muito por conta da forma como a igreja, que tinha um forte vínculo com o Estado nessa época, como a igreja queria fazer as coisas. Alguém disse certa vez que a igreja, querendo ser Estado e querendo ser ciência, não conseguiu nem fazer o que o Estado faz e nem fazer o que a ciência faz. E o resultado foi não conseguir fazer aquilo que só ela poderia fazer. Essa é a Idade Média. Essa é a Era das Trevas. Se você for pesquisar, tem um filme um tanto famoso, é antigo, mas vale a pena você assistir, um filme a respeito da Reforma, de Martinho Lutero, vai mostrar muito os bastidores dessa época. Abusos de todos os tipos cometidos pela dita igreja. E aí nós vemos um movimento de Deus acontecendo na história, no início do século XVI, que é a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, é o dia que ficou marcado como o aniversário da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, Martinho Lutero prega, literalmente, né, ele fixa na porta, na entrada, no mural da igreja na Alemanha, ele prega lá então as 95 teses, 95 declarações que eram contra todo aquele sistema religioso da igreja católica da época. Só que para isso acontecer, para Martinho Lutero fazer isso, muitas coisas na história tiveram que acontecer antes. Eu citei na semana passada, e não vou fazer todo esse panorama de novo, mas quero apenas citar os dois nomes. Dois verdadeiros pré-reformadores. Primeiro, John Wycliffe, ele morreu em 1384. A reforma, então, ela estoura em 1517, mas em 1384 foi a morte de Wycliffe. Ele foi um homem que se levantou contra os pontos centrais e dogmas ali da igreja medieval. Ele combateu as irregularidades do clero, né, do papa, das autoridades, dos padres, rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação, uma visão errada ali a respeito da ceia. Ele também rebateu a ideia do purgatório, do celibato e até das indulgências. Ele foi condenado, foi morto como herege. Segundo nome, John Huss, e ele morreu em 1415, então um pouquinho mais na frente da história, mas ainda antes de Martinho Lutero. E ele, da mesma forma, se levantou contra todo aquele sistema, foi um dos homens que teve a coragem de dizer: o Papa não é o cabeça da igreja, pastor nenhum é o cabeça da igreja, apóstolo nenhum é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. E aí, por conta disso, queriam era a cabeça dele. Ele defendia que a igreja de Cristo deveria ser cada vez mais semelhante a ele, e não ao sistema religioso que as pessoas tinham adotado.
ele afirmava e defendia que as Escrituras possuíam autoridade suprema, acima de tudo e acima de todos. Os seguidores de John Huss, posteriormente também dão origem a um outro grupo chamado os Morávios, que é importante também na história da igreja. São homens de Deus usados para um grande avivamento. Eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas um desses dois homens, ele foi John Wycliffe. Ele morreu de causas naturais, só que como ele foi condenado pela igreja como um herege, mesmo depois de morto, anos depois, foram lá, exumaram o corpo dele, cavocaram e queimaram. Porque essa era a condenação para um herege naquela época. Fogo. John Huss morre assim também, queimado. Vivo e foi colocado na fogueira. São dois homens importantes dentro da história da igreja que tiveram a coragem de se levantar contra um sistema que não ia de acordo com a Escritura. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje, a palavra de Deus que nós temos o privilégio de carregar em nossas mãos e tê-la na nossa língua, ela é resultado de muito sangue, de muito suor, de muitos homens de Deus que dedicaram a vida por conta disso. Então, traga a sua Bíblia. Por favor, traga a sua Bíblia. Isso é um testemunho, é uma forma de honrar a própria palavra de Deus. Muito bem. Especificamente, então, sobre os solos cristos, que é o nosso tema de hoje. Normalmente, nós pegamos um texto da Escritura e a partir desse texto nós tiramos os pontos da mensagem. Você que está aqui com a gente já há algum tempo, você está acostumado com um sermão desse tipo. Mas agora, nesses 5 sermões, nós vamos analisar o tema em si. Então, por isso que a gente vai passear por mais textos do que o normal, do que o comum. Mas não estranhe. O esforço sempre é para a gente honrar aquilo que o texto, aquilo que a Sagrada Escritura está dizendo. O solos Christus, então, somente Cristo, é um dos fundamentos da fé reformada, é um dos fundamentos do movimento da reforma protestante. A centralidade de Cristo, Cristo ser o centro de todas as coisas, é um princípio inegociável. Precisa ser um princípio inegociável dentro da nossa fé, dentro da nossa confissão de fé, dentro da nossa postura, do nosso relacionamento com Deus. Cristo é o centro, ele precisa ser o centro de todas as coisas. Martinho Lutero, escrevendo a respeito disso, ele diz que Jesus é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para ele, é sobre ele e aponta para ele. Isso significa, então, que tudo aquilo que Jesus é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. E isso deve ocupar um lugar muito especial dentro da nossa cabeça. Nós devemos cada vez mais estudar e procurar saber a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Já citei aqui em outro momento, quero encorajar você mais uma vez. Pegue Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, e ali você vai ter os 2 estágios da obra de Cristo. O primeiro estágio, a humilhação. Ele encarnou, foi crucificado e morreu por nós. Segundo estágio, a exaltação. Ele ressuscitou, voltou ao Pai e voltará para buscar a sua igreja. Então, olhe para esse texto, do versículo Filipenses 2, do 5 ao 11, e gaste a semana, talvez, debruçado nesse texto, meditando a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. E você vai perceber que, de fato, a nossa vida precisa girar em torno disso, e não de outras coisas. Dizer que cremos que é somente Cristo significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Nós lemos no início aqui do nosso culto,
1 Timóteo, capítulo 2, e nós lemos do versículo 1 até o versículo 3, se não me falha a memória agora. Mas o versículo 4 e o versículo 5 vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. De versículo 5 diz: pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus. Não precisa de mais nada. Você não precisa de um papa, você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, principalmente se o pastor for eu. Eu não conseguirei atender às suas expectativas. Jamais. Se a sua salvação depender de mim, e eu assumir que a sua salvação depende de mim, é nós dois no inferno abraçados. Porque é somente Cristo. Amém? É somente Cristo. Seu sacrifício, o sacrifício substitutivo, ou seja, no lugar da gente, o sacrifício de Jesus em nosso lugar, é suficiente para o perdão de nossos pecados. O que ele fez satisfaz plenamente a ira, a justiça de Deus. Então essa posição do somente a Escritura, somente Cristo, solos Cristos, combatia o entendimento que a liderança da igreja da época medieval, que ela colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. Tipo, tem a ralé, assim, que é nós, os homens comuns, e aí tem o clero, tem os padres, os sacerdotes, o papa, e aí Deus. Basicamente são 3 categorias. Tem Deus, os homens que estão mais perto de Deus e a ralé. E o ensino que se difundia na época era isso. Claro, isso com muita intenção desses homens corruptos, a sede que tinham por poder e tentar dominar as pessoas. Como eu disse, a igreja tinha um forte vínculo com o Estado, havia uma mistura dentro disso, e aí a bagunça estava feita. Porém, a Bíblia diz que é somente pelos méritos de Cristo que o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Nós vamos falar, sem ser no próximo, no sermão 4, nós vamos falar sobre a justificação. Nós vamos falar sobre o sola fide, a justificação pela fé. E lá a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse ponto. Mas o que eu quero já adiantar para você é o seguinte, compartilhando aqui uma história. Eu era membro numa igreja e tinha a filha de um pastor de outra igreja da cidade que queria congregar com a gente, queria ir para aquela igreja. Porque, posso resumir para vocês aqui que ela estava lendo a Bíblia, a guria estava se tornando crente. E a igreja que ela vivia era uma bagunça. Tratavam a Bíblia de qualquer jeito e não honravam a pessoa de Jesus Cristo. Só que aí o pai dessa menina disse o seguinte para ela: se você for para outra igreja, eu amaldiçoo você e você vai para o inferno. Você nunca mais poderá ser salvo. O resultado foi que a guria ficou com medo e, até onde eu sei, permanece nessa igreja até hoje. Noutra cidade, não é aqui. Se bem que talvez você possa encontrar alguma situação aqui parecida também. Mas existem homens que se colocaram num patamar de que realmente acreditam que tem esse poder. Que realmente tem o poder de dar ou reter a salvação de alguém. Assim, de forma escancarada, nenhum de nós crê nisso. Mas muitas vezes nos comportamos como se essa doutrina tivesse ainda um lugar dentro do nosso coração. Porque quando aquelas pessoas que são referências para nós fazem alguma coisa de errado, às vezes a gente olha e pensa assim: também? Se até o fulano fez, quem sou eu? Quem é tu? É um salvo por Jesus Cristo. A honra é a Jesus e não aquela pessoa. Então é importante a gente ter em mente todas as implicações que isso traz. Nós não podemos viver a nossa vida como se a nossa salvação, o nosso acesso a Deus, dependesse de outra pessoa, porque não depende. Não depende. Mas também o meu marido não busca.
Não foi ele que morreu na cruz por você, filha. Ah, mas a minha mulher só incomoda. Não foi ela que morreu na cruz por você, filho. Vamos lá. Levante-se. Em fé. Creia em Cristo. Bom, nós vamos falar sobre isso. No Antigo Testamento, haviam 3 ofícios que eram os mais importantes dentro do reino de Israel. Sendo eles profeta, sacerdote e rei. Se você fosse sacerdote dentro do povo de Israel, ou profeta, ou rei, você estava grandão. Você tinha um status de grandeza. Todo mundo conhecia você, pelo menos os maiores. É interessante perceber, e eu quero incentivar hoje a você, durante esse sermão, nós pensarmos nisso, que Cristo, ele cumpre plenamente esses 3 ofícios. Se você está lendo a sua Bíblia, se você tem o costume de ler a sua Bíblia, em nome de Jesus você vai ler a Bíblia toda, vai terminar, no ano 2024 aí, a leitura anual, mas você vai perceber que havia coisas que só o rei podia fazer. O sacerdote e o profeta não. Havia outras coisas que apenas o profeta tinha a missão de fazer, e outras só o sacerdote. Mas Cristo, ele cumpre plenamente os 3. Os 3 ofícios são cumpridos plenamente por Cristo. Teologia sistemática do Erickson, e essa informação é só para aqueles que leem um pouquinho mais, mas a descrição disso aqui é importante para todo mundo. Como profeta, Jesus revela o Pai e a verdade celestial. Como sacerdote, ele torna possível nossa salvação. Como rei, Jesus governa sobre todo o universo. É sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho essa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Você está em Atos? É só voltar. Já vai chegar em João. João, capítulo 1. E o primeiro ponto do sermão é Cristo, o profeta. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite. Que o Teu Espírito Santo testifique algo novo em nós. Gera fé verdadeira em nossos corações. Gera dependência verdadeira em nossos corações. Gera confiança verdadeira em nossos corações. Não nos permita, Senhor, nos distrairmos ao ponto de sermos impedidos de receber, de ouvir aquilo que o Senhor reservou para nós essa noite. Fala conosco. Se o Senhor não falar essa noite, terá sido em vão. Fala conosco. Apesar de mim, apesar de nós, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não farei todas as considerações a respeito desse texto. É um texto muito rico, João capítulo 1. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para esse ofício de Cristo, o profeta.
Jesus, ele encarnou para nos ensinar quem é o Pai e quem devemos ser como filhos. Jesus encarnou muito mais para dar um exemplo, simplesmente para ser seguido. Mas ele fez isso e gerou essa convicção, essa consciência dentro de nós. Versículo 16 do texto que nós lemos diz: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. O que é essa graça? É a graça que perdoa, é a graça que ensina, é a graça que chama o nosso coração e de forma irresistível nos vence. Vence a nossa natureza pecaminosa, vence as amarras do pecado e nos faz compreender, e mais do que compreender, mas viver como filhos de Deus. Jesus veio como filho para que, ao olharmos para Ele, nós pudéssemos entender o que é ser filho de Deus. Jesus veio como filho de Deus para que, através dele, nós pudéssemos entender como nós devemos nos relacionar com o Pai. Sem Jesus, sem a revelação que nós temos em Jesus, nós não conseguiremos nos relacionar com Deus. Porque daí é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder. E ninguém pode salvar-se a si mesmo. Como é que eu vou saber qual é o caminho para o Pai? Como é que eu vou saber qual é a verdade? Como é que eu vou saber qual é a vida? Bom, como profeta, como aquele que traz a mensagem do céu, Jesus revela o Pai e revela a sua verdade. No Antigo Testamento é comum os profetas afirmarem: assim diz o... E eles faziam isso para comunicarem uma verdade de Deus. Mas Jesus não foi um profeta como os profetas do Antigo Testamento. Jesus nem mesmo foi um profeta maior, simplesmente. Jesus foi completamente outro. E leia esse outro com um O maiúsculo. Jesus foi completamente outro. Unigênito. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 3, a parte A diz o seguinte: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. No versículo 18 de João 1 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, o Filho unigênito, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Essa era a função básica do profeta: revelar quem Deus é. Revelar quem Deus é através da vontade de Deus, através da verdade de Deus. Assim diz o Senhor, e através daquilo que o Senhor dizia, o povo conhecia quem era Deus. Assim diz o Senhor: adorem somente a mim, não tenham diante de vocês nenhum ídolo, nenhum outro Deus, mas somente ao Deus de vocês prestem louvor e adoração. O que isso diz? O que essa verdade diz sobre esse Deus? De que ele tem que ser um Deus exclusivo, um Deus que não aceita a sua glória ser dividida com ninguém. Um Deus que é o único digno de receber o nosso coração, de receber a nossa adoração, porque Ele é o único que de fato consegue nos salvar. Ele é o único que de fato consegue cuidar. Ele é o único que de fato poderia conduzir o povo rumo à terra prometida. Então, através da verdade de Deus, nós conhecemos quem Deus é, e Jesus veio fazer isso. Ele revelou quem é o Pai. Hebreus aqui está falando sobre isso. Foi falado por meio dos profetas, mas agora nos últimos dias, se referindo à encarnação, ele falou por meio do Filho. Jesus é o ápice da revelação. Jesus é o ápice, o clímax da profecia.
Jesus é aquele em quem as profecias se cumprem e encontram o seu sentido pleno. O texto de Hebreus está dizendo que ele é a exata expressão de quem Deus é. É através de Jesus, então, que nós vamos conhecer quem é o nosso Pai. Jesus revela qual é a verdade do Pai para o seu povo. Já pensou se a gente ficasse à mercê das nossas ideias a respeito de como deveríamos viver a vida com Deus? Bom, muitos de nós fazemos isso. Não é raro a gente ouvir a pregação da palavra e dizer assim, não, mas eu acho, sinceramente, o teu acho não importa nada, absolutamente nada. O meu acho não importa nada, absolutamente nada. O que importa é somente a Escritura. O que importa é somente aquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra revelada. Porque ela possui autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Quem nós pensamos que somos para reduzir a palavra de Deus a uma opinião? Marcos capítulo 12, do versículo 29 até o versículo 31, nós temos o grande mandamento. Os da casa já estão familiarizados com esse texto. A primeira parte do grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, ou amar a Deus com todo o coração. A segunda parte do grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente olha para isso e diz assim, legal, bonito, filosoficamente aceitável, mas eu não quero. Porque eu acho que na minha vida tem que ser diferente. Ou eu não vou me submeter a esse padrão. Ao seu acho, eu faço uma pergunta. Quem você acha que é? Para reduzir a palavra a uma opinião. Como se Deus revelasse a palavra e entregasse a nós como uma opinião. Se você concordar, você faz. Se você não concordar, está tudo bem. Eu entendo. Certamente não é assim. Possui autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Nós não podemos reduzir a palavra de Deus a uma opinião. Jesus veio para nos mostrar qual é a vontade do Pai para o seu povo. Ele cumpriu plenamente o seu ofício de sacerdote. Em outros lugares, o próprio Jesus diz, o filho só faz aquilo que viu o Pai fazendo. E ele só fala aquilo que ouviu do Pai. Porque ele veio para cumprir isso. Para definitivamente trazer Deus a nós. Para eficazmente trazer Deus a nós. Afinal, essa é a promessa que nós vemos em Gênesis, capítulo 3. Logo após Adão e Eva terem pecado, e aí Deus dizendo qual seria a consequência dos pecados, nós vemos uma promessa sendo feita em Gênesis. Diz que o descendente da serpente seria inimigo mortal, eterno do descendente da mulher. O descendente da serpente, é Satanás, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Bom, Satanás fere o calcanhar, Jesus morre. Mas ele esmaga a cabeça de Satanás. Ele vence. Jesus cumpre todas as profecias, ou nele se encontra o sentido de todas as profecias. Não é você que tem poder para pisar na cabeça da serpente e sair mano a mano com o escorpião para ver quem pica e morre primeiro. Não sai por aí botando a mão no fogo que você não vai se queimar, ou tentando atravessar o mar esperando ele se abrir. Isso são milagres. E Deus não deve milagre a ninguém. Na verdade, Ele não deve nada a ninguém. Somente Cristo é aquele que tem poder para derrotar Satanás. Somente Cristo foi e é capaz de nos revelar com nitidez, com fidelidade, quem Deus é. Nós estamos batalhando.
Nós estamos lutando contra os nossos pecados. No PG, essa semana, no momento de oração, após o final da lição, teve um irmão que a gente perguntou, qual que é o teu pedido de oração? Ele disse assim, essa luta contra o pecado. É isso. É isso. Nós vamos continuar lutando contra o pecado. Nós imitamos a Cristo como profeta, como quem fala a respeito dele, como quem fala a respeito da palavra dele, e não como um profeta de P maiúsculo. Porque tem gente que se anuncia assim, você já viu? Atenção, essa semana, vindo de São Paulo, o profeta Júnior. Cura, milagre, libertação. Tipo, é quase um rival de Jesus. Às vezes Jesus nem precisa ir para o culto, só o cara resolve tudo. Aqui não. Aqui, se Jesus não tiver, a gente não resolve nada. Na verdade, a gente entra com os problemas e ele entra com a solução. Fraco. Um povo fraco. Miserável. Um povo indigno, mas amado. Porque ele veio a nós, cheio de graça e de verdade. Veio trazer a verdade do Pai, como bom e verdadeiro profeta. Segundo ofício que Cristo cumpre plenamente, o sacerdócio. Cristo, o sacerdote. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, a partir do verso 23 até o verso 27, diz assim: além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele, Cristo, vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando o ofereceu a si mesmo como sacrifício. Se como profeta, Jesus revela quem o Pai é e revela a verdade do Pai, como sacerdote, Cristo torna a salvação uma realidade. E isso é importante porque a realidade da humanidade é completamente outra. A realidade que vivemos é uma realidade de perdição. A realidade do ser humano sem Cristo é a morte. Você se lembra, né, de Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou estão separados da glória de Deus. Destituídos da presença de Deus. São termos diferentes para dizer uma coisa. Nós estamos longe de Deus. Estamos perdidos. Por conta do pecado de Adão e Eva, nós herdamos a natureza pecaminosa e tudo o que fazemos sem Cristo é pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1, estabelece isso também. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E por conta da nossa natureza, nós merecemos a ira de Deus, a condenação de Deus. Mas Jesus é o sacerdote. Não há salvação fora de Jesus, nós precisamos dele como nosso intercessor. Entenda, intercessor ou intercessão é algo que intercede entre duas seções, que faz o meio do caminho. Você tem duas partes e tem algo no meio que liga essas partes, uma ponte. Jesus, ele intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Existe Deus e existe nós. E sem Jesus, nós estamos presos num abismo eterno
de perdição, de condenação, longe de Deus. Sem Jesus não há salvação. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Nós lemos isso no início, Atos 4:12. Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 19 de Romanos 5, diz assim: por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, Adão, muitos se tornaram pecadores, todos nós. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele intercede por nós. Ele se colocou e fez esse caminho por nós. Jesus não é um sacerdote como os outros. Jesus não é um sacerdote a modelo do sacerdócio do Antigo Testamento. O texto de Hebreus falou isso. Mas Jesus também não é um sacerdote simplesmente melhor. Ele é um sacerdote completamente outro. E leia-se outro com O maiúsculo. Jesus é completamente outro. Ele não é da mesma natureza que esses sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é o sacerdote perfeito, sem pecado, completamente santo. É por isso que nós podemos confiar na sua intercessão. Não há nem sequer uma mínima corrupção nele. Ele é completamente santo e perfeito. Pensa, irmãos, no desespero que era para o povo do Antigo Testamento. Porque eles tinham uma chance por ano para liquidar, por um ano, para renovar a paz com Deus. De acordo com a lei do Antigo Testamento, havia um dia no ano, que era estabelecido como o dia da expiação. Falei sobre isso na semana passada. E nesse dia, o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante, o chefe dos sacerdotes, ele era o único que tinha acesso a uma sala especial dentro do templo. Tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos. E dentro desse lugar, o Santo dos Santos, ali estava a Arca da Aliança. E era ali dentro daquele lugar, então, que o sumo sacerdote podia entrar para ter acesso àquilo que representava a presença de Deus. E ele fazia isso em nome do povo. Qualquer outra pessoa, inclusive qualquer profeta ou qualquer rei que tentasse entrar e fazer isso, seria morto. Inclusive nós temos situações assim, registrado na Escritura. Mas pensa, a sua paz com Deus depender de uma pessoa. Só que por mais que aquele sumo sacerdote andasse cheio de pompa, cheio daquelas roupas religiosas e as joias penduradas, e cumprisse todos os rituais, como é que você garante que o coração daquele sumo sacerdote estava naquilo dali? Quantas vezes você veio para a igreja não querendo estar aqui? Quantas vezes você cantou Jesus, eu só tenho a ti, cheio de outras coisas? Como nós podemos confiar em alguém como nós? Como eu poderia confiar a minha paz? Olha o desespero, olha a aflição que é a paz de alguém com Deus depender de um homem. Aparentemente santo. Mas o texto de Hebreus diz que eles deveriam entrar no Santo dos Santos e primeiro oferecer um sacrifício por si próprio, porque ele era pecador, e depois oferecer pelo povo. Mas e quem disse que ele oferecia esse sacrifício sempre da forma correta? Porque havia todo um rito que precisava ser cumprido dias antes, para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos e ser aceito por Deus. Porque se ele não cumprisse tudo aquilo, o sacrifício seria recusado e o povo estava debaixo de maldição. Olha que aflição. Depender de um homem falho. Depender de alguém que pode ser corrupto. O livro do profeta Isaías exorta e corrige, condena muitas vezes essa postura. Ao ponto de Deus olhar para o povo e dizer,
fechem as portas. O culto de vocês me causa ânsia. As ofertas de vocês, as músicas, a adoração que vocês trazem, isso tudo não me traz prazer nenhum. Por quê? Porque era só rito. Porque era só ritual. Era só cerimônia. Pensa o desespero desse povo. Confiar em um homem corrupto. É por isso que é importante a gente entender que Jesus é o sacerdote perfeito, sem pecado, completamente santo. Por isso nós podemos confiar na intercessão dele. Por isso nós podemos confiar que ele entra na presença do Pai por nós e faz aquilo que deveria ser feito. E é aceito por Deus. É essencial termos em mente que o nosso sacerdote não apenas intercede, mas ele se entregou por nós. De acordo com João Batista, e nós cremos nisso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é um sacerdote qualquer. Ele não é um homem sacerdote. Ele é o próprio Deus que encarnou. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. É esse Jesus Cristo que se entrega, que é aceito pelo Pai e que intercede por nós. Nós vamos gastar um sermão inteiro falando só sobre isso, quando nós falarmos sobre somente a fé. Mas o que eu quero dizer para você agora é que você precisa crer que você tem um intercessor. E não sou eu. Não é um outro homem, uma outra mulher. É o próprio Jesus Cristo. Ele não morre, ele não é passível de erro. Pelo contrário, completamente santo, puro. Ele intercede por nós. Para você entender um pouquinho melhor a respeito disso, você deve se lembrar de que quando Pedro disse para Jesus está dizendo que ia morrer, e depois que ele morresse, todos iam se dispersar, e aí Pedrão, não muito diferente de nós, diz assim: Jesus, pode todo mundo perder, pode até o Senhor estar desistindo, mas eu não vou desistir, e eu não vou fugir. Ao que Jesus responde a Pedro dizendo: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como quem peneira o trigo. Peneirar para colocar fora as cascas, aquilo que não vai ser aproveitado. Mas eu intercedi por você. Sabe o que isso quer dizer? Que é porque Jesus intercedeu por Pedro, que Pedro não se perdeu na sua traição. É porque Jesus intercedeu por Pedro, que Pedro não morreu em seus pecados. É porque Jesus intercedeu por Pedro, que Pedro não continuou conhecido na história como aquele que negou, mas é visto como aquele que foi reconciliado e após a sua conversão, cuidou do rebanho de Deus. É porque Jesus intercedeu por Pedro. É porque Jesus intercede por você. É porque Jesus intercede por nós que nós temos salvação. É somente por isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra na presença de Deus como aquele que oferece o sacrifício e entra na presença de Deus como aquele que é o próprio sacrifício. Ele recebeu em si o teu pecado. Ele recebeu em si o teu castigo. Terceiro ofício de Cristo. Cristo, o Rei. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A partir do versículo 15, Colossenses 1 diz assim: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos,
como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Como rei, Cristo reina soberanamente sobre todo o universo, sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que conhecemos e até mesmo aquilo que não conhecemos. A cada nova descoberta da ciência, da arqueologia, ou seja lá qual for a área de estudo, toda novidade que nos é apresentado sobre isso, Cristo já é rei. Porque todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle, por Ele. Sejam as coisas físicas, sejam as coisas espirituais, anjos, demônios, tudo foi criado em submissão a Ele. Cristo não é um rei como os reis do Antigo Testamento. Nem mesmo é um rei melhor. Ele é um rei completamente outro. E leia-se outro com O maiúsculo. Ele é completamente diferente. O rei que nós vemos em Cristo é um rei que reina soberanamente. Em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, eu não vou ler esse texto, mas se você quiser tomar nota, nesse texto nós vemos o ofício de rei e sacerdote de Cristo. É o momento em que Jesus entra em Jerusalém pela última vez. É destacado esse texto como a entrada triunfal. Jesus entrando em cima do jumentinho. E ali, quando Jesus entra na cidade, todo o povo o aguardando. Quando Jesus entra na cidade, todo o povo o aguardando e o adorando, e a declaração que é dita a respeito daquele homem é: Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então ali é reconhecido ele como rei e como sacerdote. Porque é aquele que vem em nome do Senhor. Na história da humanidade sempre houve reis que tiveram a ambição de serem reis supremos. Se você é ligado um pouco em história, ou pelo menos em filme, você já ouviu falar de Alexandre o Grande. Conta-se que Alexandre o Grande morreu triste no seu leito de morte, porque uma de suas últimas declarações é de que ele estava triste, chateado, porque não havia mais nada para ser conquistado. Já era rei sobre todo o mundo conhecido da época. Que tristeza interessante, né? Talvez de forma semelhante podemos pensar no rei Salomão, alguém que pediu a Deus sabedoria e recebeu sabedoria, e usou a sabedoria que recebeu de Deus só para pecar de forma mais inteligente. É o rei que mais conquistou território e fez menos guerra. É o rei que mais conquistou terra e derramou menos sangue. Fez isso como? Casando, fazendo alianças com povos inimigos, povos pagãos, que Deus tinha dito que nunca era para fazer aquilo.
É interessante porque Salomão, no fim de sua vida, escreve Eclesiastes e ele vai olhar para toda a vida que teve e ele diz que pôde usufruir de tudo o que a vida tem para oferecer. Como a gente diz na nossa tradução livre, experimentou do bom e do melhor. Ou como os crentes costumam dizer, ele provou do melhor dessa terra. Mas no fim de sua vida, Salomão diz, foi tudo como correr atrás do vento. Corri e não peguei nada. Não alcancei nada. Sou rico. O rei mais rico da história. Mas é vento. Com mais mulheres da história. Mas não é nada. É vento. Interessante que alguns reis ansiaram por isso. Senaqueribe, rei da Síria, também tinha essa ambição. Ele marcha contra Judá, contra o reinado de Ezequias e diz, todos os outros exércitos, todos os outros povos se curvaram a nós. Vocês acham mesmo que o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão? O interessante é que é exatamente isso que Deus faz. Deus manda um anjo que derrota todo aquele exército. Não existe rei como o nosso rei. Não existe Deus como o nosso Deus. Cristo não é um rei como os outros. Ele é o rei supremo, o único que reina soberanamente sobre todo o universo. Alexandre o Grande, só de nome. Porque de fato esse título pertence somente a um. Somente Jesus Cristo. Há estimativas sobre o universo em seu tamanho atual aí dentro da ciência, que é de 156 bilhões de anos-luz de extensão aí de tamanho. A que velocidade você viaja quando você pega a estrada? 80, você só respeita a lei? 90, 100, 120, 150, 200? Esses dias eu vi um vídeo, um teste numa pista controlada, obviamente, que um carro bateu o recorde de velocidade. Foi lá para o livro, o Guinness. Ele bateu, se eu não me engano, 235 km por hora de ré. Imagina quanto esse carro não faz andando, para frente. Mas mesmo que um carro, algum veículo seja capaz, mesmo que eu e você consigamos viajar numa velocidade de 300 mil, não 300 km por hora, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 156 bilhões de anos para ir da ponta do universo até a outra. Isso é só uma estimativa. Mas sobre tudo isso, a cada centímetro desse vasto universo, Cristo, o Rei, afirma, é meu. Eu mando. Não há nenhum outro homem, não há, obviamente, nenhum outro Deus que pode fazer essa reivindicação, porque só Ele é Rei sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça. Ainda que o reinado de Cristo seja desprezado, que a autoridade de Jesus como rei seja desprezado, seja negligenciado, até mesmo seja feito chacota a respeito disso nos dias de hoje, mas a realidade de Cristo como um rei supremo será percebida pelas pessoas de forma plena no dia da sua segunda vinda. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11 diz, por isso Deus o elevou a lugar de mais alta honra, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus, o Pai. Apocalipse 19, versículo 16 diz: em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda que as pessoas duvidem de que Ele é Rei sobre todas as coisas, em breve vem o dia em que os céus se abrirão, e isso ficará mais do que claro para toda criatura. A pergunta que eu preciso fazer nesse momento a você é: qual vai ser a sua reação nesse momento? Quando vier do céu, envolto em nuvens, com grande poder e glória, o Filho do Homem, Jesus, o Rei, qual será a sua reação? Desespero? Prantos? Arrependimento? Bom, tarde demais para isso. Eu espero que a nossa postura possa ser olhar e dizer: eu sabia, eu estava te esperando. Como cantamos alguns dias aqui, tu é por quem a minha alma esperou. Ah, Jesus! O nosso coração precisa ansiar por esse dia. O coração do crente precisa descansar no fato de que Jesus é Rei sobre todas as coisas e um dia o reino dele será estabelecido plenamente. E esse dia já está determinado. Quanto a nós, devemos permanecer fiéis e crendo que tudo está sob controle. Eu gosto de uma frase solene do Billy Graham. Ele diz assim: eu sei que vai ficar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Você já leu ela? Você já creu nela? Vai ficar tudo bem. Jesus é Deus. Estamos seguros. Amém? O crente aguarda o reinado pleno de Jesus, mas ele já vive o reinado de Cristo em seu coração através do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. O crente já vive o reinado de Jesus em seu coração. Porque ele já não vive mais refém dos seus próprios desejos. Então, se nós cremos de fato que Jesus é o profeta que veio nos trazer a verdade e a vontade do Pai, se nós cremos que Jesus é o sacerdote que intercede por nós e é aceito em nosso lugar, nós precisamos crer também que Jesus é Rei e Ele deve reinar sobre as nossas vidas. Portanto, eu preciso me encher do Espírito ao ponto dele guiar a minha vida. E não mais correr atrás da satisfação dos meus próprios desejos. As minhas próprias ambições, as minhas próprias idolatrias, os meus próprios deuses, os meus próprios pecados. No mesmo capítulo, Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25 diz: Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. O reinado de Jesus, ele não é físico hoje, mas ele enviou o seu Espírito. E se afirmamos que vivemos por esse Espírito, então nós devemos deixar que esse Espírito comande e guie todas as áreas da nossa vida. A minha família é do Senhor, mas o meu trabalho eu me viro. Não sei que Senhor é esse, deve ser você. O meu casamento eu faço do meu jeito. O crente, ele vive o reinado de Cristo em seu coração, através do Espírito Santo. Diante disso, portanto, eu quero compartilhar com você aqui um pequeno trecho de um livro chamado A Excelência de Cristo, os atributos únicos
do Filho de Deus. É um livro do Jonathan Edwards. E ele levanta algumas questões. Eu gostaria que você ouvisse com atenção e com fé. O que você deseja em um Salvador que não haja em Cristo? Ou em que você desejaria que um Salvador fosse diferente do que Cristo é? Que excelência, que qualidade está faltando nele? Ou o que há que seja excelente, bom, venerável, proveitoso, adorável, cativante ou encorajador que não possa ser encontrado na pessoa de Cristo? Você gostaria de ter um Salvador nobre e honrado? Cristo não é uma pessoa honrada o suficiente para ser digno de que você dependa dele? Será que ele não é uma pessoa sublime o suficiente para ser escolhido para uma obra tão honrosa como a sua salvação? Será que você gostaria de um Salvador que não fosse apenas exaltado, mas também que, apesar de sua exaltação e dignidade, tivesse rebaixado a si mesmo a ponto de experimentar aflições e provações, para que ele pudesse aprender com as coisas que sofreu e pudesse se compadecer daqueles que sofrem e são tentados? E Cristo não foi rebaixado o suficiente para você? Ele já não sofreu o bastante? Você não gostaria que ele tivesse experiência, não apenas das aflições pelas quais você passa agora, mas também da terrível ira vindoura, para que ele soubesse como se compadecer daqueles que, como você, está exposto a ela e a ela teme? Quero explicar aqui essa parte. Cristo não apenas foi exaltado. Ele não é digno de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador simplesmente porque foi exaltado, mas porque ele se humilhou. Ele não veio a nós simplesmente como um superior. Ele veio a nós se fazendo igual a nós. Sofreu, padeceu na mão dos homens. E mais do que isso, ele experimentou nele próprio aquilo que eu e você morremos de medo, que é o inferno, que é o castigo de Deus, que é a ira de Deus. Jesus experimentou a ira de Deus. Cristo passou pela experiência que lhe deu um senso 1000 vezes maior dessa ira do que você ou qualquer outro homem vivo já experimentou. Você gostaria que o seu Salvador fosse alguém que está perto de Deus, para que assim a sua mediação fosse eficaz para com Ele? E você pode imaginar alguém que seja mais próximo de Deus do que Cristo, que é o seu Filho unigênito e compartilha da mesma essência com o Pai? E você não gostaria apenas de tê-lo próximo a Deus, mas também perto de si, para que você pudesse ter livre acesso a Ele? Porque do que nos adianta ter um intercessor junto ao Pai se Ele não está junto a nós? Pois Cristo é esse intercessor que está com o Pai e também está perto de nós. E você não gostaria também que Ele fosse tão próximo de você a ponto de compartilhar da sua mesma natureza e estar unido a você por meio de uma união espiritual tão próxima que pudesse ser adequadamente representada pela união de uma esposa com seu marido, do ramo com a videira, do membro com a cabeça, ser um com Ele em espírito? Pois Ele será unido com você assim, se você o aceitar. Você gostaria de um Salvador que tem dado um testemunho extraordinário de misericórdia e amor pelos pecadores, tanto pelo que fez, quanto pelo que disse? Você não gostaria de um Salvador que diz que ama e de fato ama? E você pode pensar ou imaginar coisas maiores do que aquelas que Cristo fez? Não foi algo grandioso para Ele, que era Deus, tomar sobre si a natureza humana e desde então tornar-se não apenas Deus, mas também homem por toda a eternidade? Você pode imaginar maior sofrimento pelos pecadores e maior testemunho
de amor pelos pecadores do que aquele que Cristo deu? E você gostaria de um Salvador? Você gostaria que um Salvador sofresse mais do que Cristo sofreu pelos pecadores? O que está faltando para você? Ou o que acrescentaria, se pudesse, para torná-lo mais apto a ser o seu Salvador? O que você poderia colocar em Cristo? O que de excelência você poderia acrescentar a Ele? O que você poderia dizer a Ele que Ele ainda não cumpriu? Para que assim Ele fosse encontrado por você alguém digno de ser o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei sobre a sua vida. O que te falta? O que falta a Cristo fazer? Porque certamente Ele já fez tudo. A única coisa que precisamos fazer é o aceitar. E não aceitar como quem aceita um pedido, mas é aceitar como quem recebe com um muito obrigado a salvação que vem do céu. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele veio a nós para nos entregar essa salvação, para salvar você. Jesus não veio simplesmente para tornar essa salvação possível, porque se fosse apenas possível, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio definitivamente salvar você. Então venha a Cristo. Essa próxima parte vai aparecer projetado ali. Se Cristo o aceita, não precisa ter medo, pois você estará seguro. Ele será um leão poderoso para defendê-lo. E se você vier, não precisa temer, pois você será aceito. Jesus é como um cordeiro e recebe com graça e ternura infinitas todos os que vêm até Ele. Amados irmãos, nós não precisamos de mais nada, somente de Cristo. É Ele quem revela o caminho para o Pai. É Ele quem intercede por nós e nos garante diante do Pai. É Ele quem reina em absoluto. Portanto, confiemos nossas vidas somente a Jesus. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei. E isso nos basta. Somente Cristo. Mais nada. Não Cristo e mais alguma coisa. Não alguma coisa para chegar até Cristo, mas somente Cristo. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e por um breve momento você refletir sobre isso que você ouviu. O que te falta? Essa é uma pergunta franca. E a minha oração é que o Espírito Santo faça isso ecoar em seu coração. O que te falta? O que te falta que não há em Cristo? O que precisam fazer por você que Cristo não fez? Qual é a prova de amor que precisam fazer a você para que você entregue o seu coração completamente? Que Cristo ainda não fez. O que alguém precisa sofrer por você para se tornar digno que Cristo ainda não fez? A resposta, meu querido, é nada. Não falta nada. Deus entregou tudo o que tinha para entregar. E fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Não precisa de mais nada. Portanto, em nome de Jesus, o receba. Creia nele.
Se lance nos braços dele, em arrependimento e fé. Se perceba diante desse Cristo. É Ele que te chama. E se Ele te chama, é porque Ele te aceitou primeiro. Se Ele te chama, não é com a intenção de te jogar fora. Se Ele está te chamando, é porque Ele já te aceitou. Se Ele está te chamando, venha, corra, corra para Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Queremos agradecer porque o Senhor é o nosso profeta, aquele que traz a verdade e a vontade do Pai para nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a viver isso. Nos ajuda a andar de acordo com a Tua vontade e a Tua verdade. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso sacerdote. Obrigado porque Tu intercede por nós. O Senhor é aquele que não permite com que a gente se perca. O Senhor é aquele que protege e garante que não seremos engolidos por Satanás e o inferno. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu é o nosso Rei. No alto e sublime trono, o Senhor é o nosso Rei. Santo, 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 puro, irrepreensível, imaculado, completamente outro. Tu é o nosso Rei. E obrigado a Deus porque debaixo do Teu reinado nós encontramos segurança. Nós não encontramos mais jugos de opressão. Nós encontramos liberdade. Nós encontramos vida. Nós encontramos perdão. Nós encontramos graça. Nós encontramos aquilo que nós procuramos em tantos outros lugares e jamais encontramos. Ó Deus, muitos de nós chegam diante de Ti colecionando frustrações e decepções. Porque até mesmo por breves momentos da vida, ao nos depararmos com algo de valor, nós juramos que aquilo é tudo o que nós precisávamos. Mas não demora muito para percebermos que assim como tudo nesse mundo, aquilo também passa. Que assim como tudo nesse mundo e todos nesse mundo, ninguém é digno de ser o nosso Deus e o nosso Salvador, a não ser Tu, Jesus. Somente Cristo. Que essa seja a declaração do nosso coração, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo testifique essa verdade em nós. Não permita, ó Deus, que a gente passe por esse momento aqui simplesmente passivo. Mas que o nosso coração realmente esteja diante de Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha e nos fira. Por favor, ó Deus, fere as áreas do nosso coração que estão precisando ser feridas, que estão precisando ser lembradas que nós somos insuficientes. Nos fere, Senhor. Nos fere, para que sejamos curados e verdadeiramente curados por Ti. Que sejamos feridos por Ti para finalmente podermos Te amar. Responder ao Teu toque com amor. Responder à obra da Tua salvação com amor, com louvor, com adoração, com glória, com um forte desejo, um profundo comprometimento de que a Tua fama aumente cada vez mais, de que o Teu nome seja santificado, entronizado, conhecido pelo coração das pessoas. Ah, Jesus, faz isso em nós. Faz isso em nós.
Que essa convicção cresça cada vez mais. Eu peço a Deus em nome de Jesus, se há alguém que ainda não experimentou isso, que ainda não foi ferido pelo Senhor, para que então possa te amar, eu peço que nesse momento o Senhor o faça. O Senhor sabe o porquê trouxe cada um aqui essa noite. O Senhor sabe a jornada que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe como a vida muitas vezes tem ferido cada um de nós. Mas o que nós pedimos é um toque do céu. É um toque da tua mão, Senhor. Porque é essa ferida que arranca a doença do nosso pecado e nos liberta verdadeiramente. E assim podemos ser livres para abrir a nossa boca, encher o nosso peito e declarar: Jesus, nós te amamos de todo o coração. Nós amamos o Senhor. Mais do que tudo, mais do que todos, nós amamos o Senhor. Muito obrigado pela tua obra. Muito obrigado pelo teu sangue. Muito obrigado pela esperança. Muito obrigado pela vida de verdade que o Senhor nos traz. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém. Respondemos
aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos.